Fala amigos do canal, eu sou Adriano Nascimento, do canal Cultivando Variedades, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o plantio e o cuidado com o maracujazeiro. Vamos lá então no nosso vídeo, acompanha com a gente aí direitinho. Muito bem amigos, então como eu falei, o primeiro passo é o plantio. Então como é o passo do plantio? Então o primeiro passo é, aqui na minha casa eu fiz o procedimento. Eu comprei um maracujá maduro. Aí eu tirei as sementes dele, lavei, botei para secar na sombra e fiz o plantio em algumas mudas no recipiente, assim como esse aqui, olha. Então me cresceram algumas mudas, assim como vocês estão vendo essa daqui. Vou botar inclinado aqui para vocês darem uma analisada. As folhas já estão bem desenvolvidas, então eu fiz isso. Então assim, o período do plantio do maracujazeiro ele vai muito bem em climas tropicais e subtropicais, o que significa que se você estiver aqui na região Nordeste, se você estiver lá para a região de São Paulo, Minas Gerais, você pode cultivar o plantio de maracujazeiro em sua casa ou no seu sítio. Mas a época apropriada para que você possa fazer isso é entre os meses de julho a agosto, a melhor época para você fazer o plantio do seu maracujazeiro. Então, como você então pode fazer o plantio do seu maracujazeiro? Aí eu vou só exemplificar aqui para vocês. Então, ó, vamos imaginar que você quer fazer o plantio do seu maracujazeiro. Aí eu vou só marcar aqui para vocês verem. Então você tem aqui, ó, um quadrado. Você vai cavar um quadrado para fazer o plantio do seu maracujazeiro. Então você vai cavar 40 de largura, 40 de comprimento, 40 de largura e 40 de profundidade nesse buraco. Aí nesse buraco você vai colocar 2 kg de adubo curtido, pode ser esterco de codorna, pode ser esterco de galinha ou pode ser também esterco de boi, mas contanto que seja curtido. Então você vai colocar nesse buraco 2 kg. Você vai colocar 500 gramas de calcário dentro do buraco e também você vai jogar mais 200 gramas de farinha de osso dentro desse buraco. Lembrando que esse berço você deve fazer com 20 ou 30 dias antes do plantio das suas mudas, o que significa que vai dar um tempo suficiente para que suas mudas possam crescer. Talvez aí por 30 a 45 dias elas vão crescer. E quando elas estiverem lá no seu tamanho de 15 a 20 centímetros, essa daqui já tem mais de 30, mas quando ela estiver lá no seu tamanho ideal, você tira daqui, coloca lá no buraco. Como já vai estar adubado e adubado com antecedência, então você vai jogando a terra e você vai então esperar a irrigação. É importante você fazer a irrigação, certo? Então aqui agora eu vou mostrar o exemplo do meu maracujazeiro e os cuidados que é importante a gente ter no nosso maracujazeiro. Só lembrando que o objetivo desse vídeo nosso hoje é para ajudar vocês a fazer o cultivo correto, a manter o cuidado e o controle dos insetos e das pragas que acabam infestando no maracujazeiro. Esse é o objetivo do nosso vídeo hoje no maracujazeiro. Então, como eu disse para vocês, eu tenho aqui um maracujazeiro. Ele está no formato espaldeira. Isso também você deve se preocupar na hora de você fazer o plantio dos seus maracujazeiros. Você deve escolher um local apropriado. Coloquei aqui no formato espaldeira e coloquei 3 fios de arame. Coloquei esse daqui, coloquei esse daqui e coloquei esse de cima aqui. Então 3 fios de arame coloquei para puxar aqui, para fazer a base do morão, para dar inclinação. Aqui tem uma inclinação boa o suficiente para que ele não volte. Então, como foi o processo aqui? Eu tinha plantado inicialmente 2 maracujazeiros. Então, eu tinha plantado esse daqui. E aí, mais para cá, olha, eu tinha plantado outro. Aqui eu tinha plantado. Então, eu plantei aquele e plantei esse. Só que eu percebi que era suficiente para eu poder manter aqui nesse formato de espaldeira. Essa espaldeira tem mais ou menos 3 metros de extensão. Desse morão aqui para lá, ela tem mais ou menos 3 metros. Então eu percebi que um era suficiente. Por isso eu eliminei o outro. E por isso também, vocês podem ver que esse está mais para cá. Mas na verdade ele deveria estar mais ou menos aqui, nesse centro. Mas aí ele ficou mais para cá justamente porque, como eu disse, eu tinha plantado 2, então eu eliminei o de lá e deixei esse daqui. Então o que foi que aconteceu? Olha, o tronco principal dele eu deixei crescer. Então eu deixei ele chegar até aqui em cima. Quando chegou aqui em cima, ele abriu guias
Então eu mandei um para a direita e mandei outro para a esquerda e deixei algumas cortinas. Vocês podem ver aí, olha, tem algumas cortinas no meu maracujazeiro. Essas cortinas elas descem até o chão ali, chega a ficar riando ali. Então assim, esse foi um passo importante que eu escolhi, né? Mas você tem a opção de, além de fazer no formato espaldeira, você também pode fazer ele no formato latada. Alguns chamam também como carramanchão. Agora nós vamos falar sobre o período da frutificação do seu maracujazeiro. O maracujazeiro ele começa a produzir após o plantio mais ou menos de 6 a 9 meses. Mas isso pode variar muito de acordo com a região que o seu maracujazeiro está sendo cultivado. Então aí também vai requerer que você faça uma boa adubação, uma boa irrigação. Então esse é mais ou menos o período que o seu maracujazeiro após plantio ele começa a desenvolver, de 6 a 9 meses. Então você fez o plantio do seu maracujazeiro, ele começou a frutificar, mas tem outro porém, o controle das pragas. Quais são as pragas que acabam infestando no maracujazeiro e por isso a gente precisa ter o cuidado e o controle dessas pragas? Uma delas é essa daqui, ó. Vou até mostrar para vocês agora. É a lagarta. Tem dois tipos de lagartas que acabam com o nosso maracujazeiro. Uma delas é chamada de desfolhadeira. Então, como a gente pode acabar com as lagartas? Podemos usar o inseticida natural. Se você não souber como fazer um inseticida natural, no nosso canal lá tem um vídeo explicando como você pode fazer um inseticida natural para você poder acabar com as lagartas. E uma outra dica importante é, se você tem apenas um maracujazeiro assim como o meu, ele é grande, mas não a ponto de tomar todo o meu tempo para cuidar dele. Então você pode fazer o manejo em eliminar as lagartas manualmente. Se for muita lagarta e você não puder fazer isso manualmente, você pode tirar as folhas, depois colocar em um saco plástico, jogar fora ou até mesmo queimar essas folhas. Então dessa forma você vai ter um controle manual das infestações de lagartas. Além disso, você pode usar um inseticida como eu mencionei. Talvez você também precise fazer uma pulverização com enxofre. O cheiro do enxofre ele é forte, então pode acabar repelindo as borboletas para que elas não se aproximem do seu maracujazeiro enquanto ele começa a desenvolver. Um outro inseto que acaba danificando também o nosso maracujazeiro são os percevejos. Mas para minha alegria, aqui eu ainda não estou sofrendo com percevejos e espero não sofrer. Mas se você tiver percevejos em sua horta, no seu maracujazeiro de modo específico, qual o procedimento que você deve fazer? Você pode também fazer uma aplicação, uma pulverização de um inseticida. Mais uma vez, eu digo para vocês que vocês podem achar lá no nosso canal, tem um vídeo lá explicando como você fazer um inseticida natural, com alho, e cebola e água, mas com certeza na internet ensina muitos outros inseticidas para você poder combater. E uma outra forma de você também controlar, ou pelo menos eliminar a infestação de percevejos no seu maracujazeiro, é você mantendo o local onde você fez o plantio do seu maracujazeiro assim, com o mato baixo, talvez roçado, ou se você não preferir que fique desta forma, você tira todo o mato e mantém todo limpo. Assim, no chão duro. A vantagem de manter assim é porque você também mantém a umidade no solo, que seu maracujazeiro vai exigir umidade, especialmente quando ele está desenvolvendo o tamanho, desenvolvendo também os frutos. Então é assim que você pode também ter um certo controle dos percevejos. E o outro inseto que acaba danificando nossos maracujazeiros e faz exatamente isso daqui é a famosa mosca da fruta. Então, justamente é isso daqui que a mosca da fruta ela faz. Antes de o seu maracujá ele começar a crescer, a mosca da fruta ela coloca a larva e a larva da mosca da fruta ela penetra para o interior do maracujá e então acaba, olha, danificando o maracujá. Então ele não cresce e acaba apodrecendo. Ele pode fazer isso tanto pequeno quanto quando ainda estiver maduro. Então é importante você combater as moscas da fruta. E um método de você fazer isso é aplicando o inseticida. Um fungicida, como por exemplo a calda bordaleza, ela ajuda também.
Mas o inseticida é bem apropriado porque você acaba evitando as moscas da fruta. Na internet também dá dicas de você fazer melaço com açúcar e vinagre, mas eu ainda não fiz esse teste aqui porque eu não tenho sofrido muito. Até porque eu sofri com um maracujá apenas e não brotou tantos assim, acabou até de cair aqui, olha. Não brotou tantos assim aqui no meu maracujazeiro, mas eu não tenho sofrido tanto assim com a mosca da fruta. Então, aplicar um inseticida ou um fungicida para evitar a infestação de moscas da fruta é importante no seu maracujazeiro. Aí agora eu vou dar uma outra dica importante para vocês. É justamente essa daqui que vocês estão vendo, olha. Uma outra forma de você controlar as moscas da fruta no seu maracujazeiro é justamente fazendo isso daqui. O controle desta forma aqui é muito prático. Mas se você tiver um maracujazeiro gigante, aí vai ser necessário talvez você fazer esse controle aqui, de ensacar todos os seus frutos. E por outro lado, você também vai precisar colocar fungicida, colocar armadilhas para que possa eliminar a quantidade de moscas da fruta no seu maracujazeiro. Então esse é o resultado de quando você ensaca as suas frutas. Então é importante você fazer isso. E você pode fazer isso não apenas no seu maracujazeiro. Você pode fazer isso nas goiabeiras, nas mangueiras. Você pode fazer isso nos seus pessegueiros, nos seus caquizeiros, nos seus cachos de uva de suas parreiras, certo? Então, a ideia é justamente essa, olha. Essa é uma forma de você controlar especialmente a mosca da fruta e o resultado vai ser bem positivo. Olha a diferença desse daqui, que a mosca da fruta acabou, destruiu, não serve mais, para esse daqui que já está quase chegando na sua fase de maturação. Está muito bonito, bem desenvolvido e espero que vocês tenham gostado. E é isso, então fica aí o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ajudado vocês um pouquinho. A gente sabe que a gente não consegue explicar tudo em apenas um vídeo, então questão de poda, formação, vamos deixar isso para um outro vídeo. Espero que tenha ajudado vocês, um abraço a todos e até um próximo vídeo de Cultivando Variedades.